Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa make glow com esfumado. É uma sombrinha cintilante que eu utilizei aqui na frente e é uma make que dá para ser muito utilizada em ocasiões noturnas ou até mesmo durante o dia, porém eu trocaria o batonzinho por um nude. Eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e aproveite para se inscrever aqui no canal. Curta esse vídeo, compartilhe e deixe um comentário aqui sobre o que você gostaria de assistir aqui no canal e se você gostou ou reproduziria essa make em você. Então, vamos ao tutorial? Eu já passei o sérum facial e o primer para fixar bem essa make no meu rosto. E agora eu estou aplicando uma base de alta cobertura com um pincel de base mesmo. Depois eu apliquei o corretivo da Ruby Rose, é um corretivo de alta cobertura também, e eu resolvi aplicar com a Beauty Blender. Ela tem uma pontinha, a Beauty Blender, então essa pontinha facilita bastante para aplicar nesses cantinhos do nosso olho, e eu acho que fica mais eficiente, tanto a aplicação, que é um pouquinho mais rápido, quanto todos os cantinhos a gente consegue pegar com essa pontinha. Depois, eu passei o pó da Revlon com um pincelzinho de pó mesmo, e é um pó de alta cobertura. Depois, com a paleta da Huda Beauty, eu comecei a selecionar as minhas sombras. A primeira sombra que eu iniciei do cantinho externo do meu olho foi esse tom de marrom clarinho, que eu apliquei com um pincel de esfumar. É um pincel um pouquinho maiorzinho esse, tá? Ele na verdade é médio. E eu fui aplicando do cantinho externo, côncavo, e um pouquinho no cantinho interno também. Só não apliquei no meio da minha pálpebra móvel. Esfumei bastante essa sombra aí. Depois, eu peguei esse outro tomzinho mais escuro e com outro pincelzinho de esfumar, eu apliquei apenas no cantinho interno do meu olho e esfumei ele também um pouquinho no côncavo. Porém, esse eu não apliquei exatamente no cantinho interno, tá? Só o marrom clarinho que eu cheguei até o canto interno. Esse foi mais no côncavo para o canto externo. Esfumei bastante também. Eu fiz a mesma coisa nesse outro lado, iniciei com um pincelzinho de esfumar, do canto externo para o canto interno, côncavo. Depois, com um pincelzinho de esfumar, porém esse é um pouco mais fininho, peguei um tonzinho de marrom mais escuro e passei do canto externo e côncavo. Não arrastei tanto esse para o canto interno. Depois, eu peguei um pouquinho de corretivo e passei no meio da minha pálpebra móvel, com um pincelzinho bem fininho.
eu espalhei bem esse corretivo, porque esse tom mais clarinho e o corretivo por ser cremoso vai fixar bem a sombra cintilante que eu vou aplicar aí no meio e no centro da minha pálpebra móvel. Depois eu comecei a aplicar essa sombra cintilante, dando batidinhas e depois fui arrastando. No início eu fui dando essas batidinhas porque ela tem um pouquinho de glitter nessa sombra. Então, se eu não desse essas batidinhas e fosse já surrando, ela ia ficar caindo muito na parte de baixo. Então eu inicio aplicando, dando batidinhas e depois eu arrasto ela mesmo e vai dando tudo certo. Depois eu fiz o delineado de gatinho. Eu iniciei o delineado na parte do meio, passando o delineador da Vult, e a pontinha do gatinho eu finalizei usando o delineador da Tattoo Line, já que o delineador da Tattoo Line tem a pontinha mais fininha e eu acho que fica bem mais fácil de fazer o gatinho com ele. O da Vult, por o pincel ser um pouquinho mais grosso, então eu fiz a parte do meio do delineado. Fiz isso, é claro, os dois olhos. Depois eu peguei aquela sombra marronzinha clarinha e passei na parte de baixo do meu olho, abaixo da linha d'água, esfumando bastante, e no meinho eu apliquei a sombra cintilante, esfumando bastante também embaixo da linha d'água. Depois eu passei o rímel. Notem que nessa make eu não apliquei cílios postiços, tá, gente? Eu só passei bastante rímel, bastante mesmo. Depois eu peguei um pouquinho de iluminador com aquele mesmo pincelzinho que eu passei para fixar bem a sombra cintilante no meio da minha pálpebra móvel e passei abaixo das sobrancelhas para dar uma iluminada. Depois eu fiz o contorno do meu rosto com um pincelzinho que tem uma pontinha e as cerdas dele é bem molinha, é um pincelzinho de contorno mesmo. E eu fiz em todos os lugares onde eu gostaria de afinar o meu rosto. Inclusive no meio do nariz, já que ele é fininho. Então eu passei na partinha do meio e não nos cantos para afinar mais ele ainda. Depois eu peguei um pouquinho de pó banana com aquela esponjinha que tem o formato de triângulo e apliquei apenas nessa partezinha onde a gente aplica o corretivo. Só um pouquinho também para dar uma iluminada. E depois eu passei o iluminador. O pincel que eu utilizei para passar o iluminador é um pincelzinho que tem as cerdas molinhas também e ele é pontudinho. Então essa pontinha ela ajuda para que eu consiga passar bem o iluminador nos cantinhos onde eu quero passar. Depois eu passei um batonzinho tom de vinho. Iniciei passando o lápis, fazendo o contorno na minha boca para esse batom ficar bem bonito. E depois eu passei um batom cremosinho da Avon, mesmo tom. E esse é o resultado dessa make, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Nessa make eu ensinei bastante como vocês devem esfumar para ficar bem bonita lá no meu rosto. Se você gostou, já deixe o seu like e
Beijinhos pra vocês e boa make!